Vamos falar sobre a celebração do Natal. Eu não vou iniciar com nenhuma leitura da Bíblia, porque nós vamos ler ao longo desse momento. Mas a pergunta que faço é: como a maioria das pessoas define a celebração do Natal? Pelo que vemos, as pessoas definem com árvores, luzes, compras, presentes, comidas, encontros, para divertir e para ter um momento social. Isso está errado? Em parte sim e em parte não. E é isso que nós precisamos discutir. Como nós cristãos devemos observar a celebração do Natal? A celebração do Natal é, antes de tudo, a celebração do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos pensar nesses fatos simplesmente por pensar, mas nós deveríamos refletir sobre a razão de Deus ter enviado Jesus para nascer como nasceu, para viver como viveu, para morrer como morreu. E depois ressuscitou gloriosamente. A celebração do Natal é a história do próprio Deus. É inimaginável que um Deus tão grande, tão poderoso, tome sobre si carne, isto é, ele se encarna. Ele não está de forma alguma ensinando alguma coisa sobre reencarnação. Ele se encarna. Assume a forma de uma criança, nasce de uma virgem, para habitar entre os homens. Um gesto de generosidade, bondade e de graça. A Bíblia diz que nós, o homem, seres humanos, somos pó. E o pó é terra. Quando Deus criou Adão, Ele o fez do pó da terra. E a partir do pó da terra, veio uma descendência. Eva já não nasceu do pó da terra. Ela nasce de Adão. Deus escolheu uma virgem, uma mulher, um ser humano, que é pó. E do pó gerou algo especial. Um ser especial. Um menino. Assim como Adão nasceu não de um ato sexual, Jesus também não nasceu de um ato sexual. Assim como Adão nasceu pelo poder de Deus, Jesus nasceu pelo poder de Deus. Assim como Adão nasceu do pó, foi formado do pó, Jesus também foi formado do pó. Porque o homem é pó. Uma vez que nós entendemos o espírito do Natal, nossa atitude em relação a essa data, esse feriado, pode mudar consideravelmente.
Em vez de nós simplesmente focarmos em coisas externas e nos entristecermos porque não temos isto, não temos aquilo, não podemos dar. Porque quando nós não temos como dar alguma coisa, ficamos tristes também. Ou não é verdade? Que nós aprendamos a focar, a termos o foco certo, a focar em Cristo. Porque Ele é a razão do Natal. O que a Bíblia fala sobre Jesus? A primeira coisa que eu vou dizer a vocês é que o nascimento de Jesus foi um ato da graça divina. O nascimento de Jesus foi um ato da graça divina para estar entre os homens. Se vocês têm suas Bíblias, por favor, abram em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Nós vamos fazer várias leituras na palavra de Deus. Mas não vou ficar comentando extensamente os textos. Vou tirar dali uma verdade e vou mostrar o que nós devemos fazer com esta verdade. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 23. Então, a primeira verdade que eu vejo que nós temos que crer é que o nascimento de Jesus foi um ato da graça divina para estar entre os homens. Por que Jesus então nasceu? Porque foi um ato da graça divina para estar entre os homens. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz: preste atenção, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quem não tem Bíblia, por favor, empreste a sua Bíblia, segure na mão para que a pessoa leia com você. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Naquela época, pessoal, não existia namoro como existe hoje. Pelo menos nos costumes orientais. O casamento era um contrato. Entendem isso? Correto? E ainda é assim hoje. As famílias contratam. Meu filho vai casar com a sua filha, ele vai pagar um dote. Então, José ia casar com Maria, tudo estava no contrato. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria defamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Quer dizer, faz de conta que isso nunca foi feito. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Imagine um sonho desses. Mas ele creu. Ele creu porque ele era um homem temente a Deus. E Deus podia falar com ele. E sabia que ele não faria confusão com a palavra de Deus. Eu não quero ficar comentando demais. Então o anjo diz: ela terá um menino. E você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. No caso, Isaías capítulo 7, verso 14, é onde está esta profecia. Uma virgem dará luz
Lá está escrito, Isaías disse que a virgem daria à luz e colocaria o nome na criança de Emanuel. Então ele escreve no versículo 23 aí na sua Bíblia: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Jesus não nasceu por meio de um relacionamento sexual. José não é o pai de Jesus. O pai de Jesus é Deus. Jesus teve outros irmãos? Claro que sim. A Bíblia fala que ele teve irmãos e irmãs. Certa vez, um de seus discípulos lhe disse: Jesus, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora te chamando. Não adianta os religiosos dizer que ele estava falando de irmãos na fé, porque não é isso. Tratava-se da família dele. E então Jesus faz uma diferença. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu vejo neste texto, então, para resumir, a vontade de Deus de estar vivendo em nossas vidas, de estar manifestando a si mesmo para todos nós. Então, o conselho que Deus nos dá é esse: aceite a presença de Deus na sua vida em Cristo, pois esse é o desejo do seu coração. O forte desejo do coração de Deus é que você aceite a sua presença na sua vida. Há coisas para serem corrigidas e há pessoas que o rejeitam. Se o nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco, é porque a sua presença é importante. A presença de Deus é importante em nossas casas, em nosso trabalho, na escola, em toda parte. Eu creio que a presença de Deus está aqui, mas nem todos estão nela. Porque alguns desatentos não permitem que Ele participe de sua vida. Se nós nos reunimos aqui em nome dEle, Ele deve ser o foco de toda a nossa atenção, de toda a nossa adoração. Uma outra coisa que a Bíblia fala de Jesus. Jesus não era um homem comum, mas era o próprio Deus encarnado. Como eu disse no início, em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, algumas páginas para trás, você vai encontrar o livro de Colossenses. A verdade é que Jesus não era um homem comum, ordinário. Mas ele era um homem que possuía a natureza divina. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, está escrito o seguinte: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Em Cristo, isto é, dentro dele, toda a natureza de Deus. Eu pergunto a você, quem é Deus? Deus é o Espírito Criador, soberano, todo-poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas.
Se toda a natureza de Deus está em Cristo, significa que todas estas coisas e muito mais está nele. É um erro que algumas religiões dizem que Jesus não é Deus. Ou ele é um dos deuses. Jesus é o mesmo Deus. Qual é a atitude que nós temos que ter em relação a isso? Nós somos chamados a confiar inteiramente nele, porque ele, sendo Deus, é o Todo-Poderoso. Jesus veio para mostrar o poder de Deus. Imagine, só Deus tem o poder para perdoar pecados. Jesus perdoou. Jesus tocou em leprosos. Jesus tocou numa mulher que sofria de fluxo hemorrágico por 12 anos e a curou, ou foi tocado por ela. Jesus se transfigurou na frente de todos, pelo menos 3, e ascendeu aos céus na frente de todos. Jesus andou por sobre as águas. Jesus multiplicou os pães 2 vezes. Nem a morte conseguiu detê-lo, porque ele é Deus. Significa que o poder dele está agindo na sua vida. Se nós vimos, em primeiro lugar, que Deus quer estar entre nós, ele quer estar entre nós para realizar, para manifestar seu grande poder, sua grande bondade. Mas vamos então entender. Confie inteiramente em Jesus, pois ele é Deus, o Todo-Poderoso. Mas a Bíblia ainda fala de mais um aspecto de Jesus, ou da ação de Deus em Cristo. Por que Jesus veio? Ele veio para mostrar que uma vida afastada de Deus é a causa do não desfrutamento da graça divina. Se você vive afastado de Deus, se você não leva a sério as coisas de Deus, você não percebe o quanto Deus quer abençoar. Em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, Deus diz o seguinte: eu acho que de domingo eu vou começar a ler mais Bíblia com vocês, viu? Porque eu fico colocando aqui, vocês ficam perdendo a prática de... Tem gente que vai ler mais Bíblia hoje do que leu a vida inteira. Afinal, eu sou do tipo de pessoa que digo que toda vez que nós vamos à igreja, nós devemos levar a palavra de Deus.
Hoje nós podemos trazer a tela dentro de um tablet. Não vejo nenhum mal nisso. Mas eu ainda prefiro o livro. Não só a Bíblia, outros livros também. Que pegar no livro assim me dá uma sensação boa. O livro digital eu leio também, tenho muitos livros digitais, mas o livro, papel, eu gosto mais. Então vejamos. Versículo 1 de Isaías 59. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Quer dizer, o povo está reclamando. Onde está Deus que não faz alguma coisa pela gente? Onde está Deus que não realiza nada? Parece que não defende o seu povo. Então Deus ainda diz: ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Nós temos gritado e Deus não ouve. Nós temos orado e cadê a manifestação do poder de Deus? Espera lá. Se nós cremos que a vontade de Deus está em nosso meio, e nós cremos que Ele é o Todo-Poderoso e realiza coisas maravilhosas, milagres e maravilhas, onde Ele está? Curando enxaqueca? O Deus que eu creio abre mares. Ele segura o movimento de rotação e translação da terra. Não foi o sol que parou, foi a terra que parou e não houve cataclisma. Por mais que as pessoas digam que Deus é uma lenda, falta na história desse planeta um dia e um quarto de dia, que justamente foi o dia em que Deus segurou a terra para que ela não girasse, para que Josué vencesse a batalha. E um quarto de dia, lá na época de Isaías, em que Deus recuou a sombra. Isto é, Deus brecou a terra e fez ela andar para trás. Tu és grande, Senhor. Tu és grande. A própria ciência reconhece que está faltando minutos, muitos minutos, várias horas. E a Bíblia diz por quê. Mas o orgulho do homem é tão grande que ele não se entrega a Deus. Então, continuando, por que Deus deixa de realizar coisas na vida das pessoas ou de um povo em determinado tempo? Ele vai explicar por quê. Pois os pecados de vocês, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O problema está na nossa vida mentirosa. Deus não consegue realizar mais porque Ele não quer. Porque Ele é justo. É como Jesus disse: não dê aos porcos pérolas. Como Ele poderia dizer: não dê coleira de ouro aos cães. O cachorro não sabe. Nenhum deles vai ser, uau, uau, olha a minha coleira, uau, uau. Uau! Não, ele não vai fazer isso, ele não entende.
Às vezes, nós nos tornamos irracionais. Desprezamos tanto. E Deus diz, não vou dar mais nada a vocês. Algumas pessoas não entendem, porque só vivem perdendo e perdendo e perdendo e perdendo. Porque um país só vive perdendo, perdendo e perdendo e perdendo. Essa semana me deu uma tristeza com o meu país tremendo. A bagunça se institucionalizou. Os juízes em Brasília começaram a legislar. Uma vergonha para os deputados, senadores. Esses homens de capinha preta não têm que fazer isso. Eles têm que ser juízes. Mas essa bagunça que está aí é resultado da bagunça da nossa própria cultura. Nós demos a uma quadrilha instalada neste país o poder para roubar. Em todo canto que você vai, existe um espertinho. Eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo que, agora há pouco, que se coloca água no frango, água no peixe, para congelar e pesar mais. Aí quando você chega em casa, o bicho já tem mais de 1 quilo a menos. Você contrata um profissional, você paga, ele te abandona. Você põe uma pessoa no seu escritório para trabalhar, ele é um chavequeiro, um safado, ele engana você o tempo todo e ainda te mete no pau. Você é patrão e depois você vai lá no Tribunal do Trabalho, você é obrigado a pagar esse vagabundo sem vergonha, que te enrolou. E você sabe o que é pior? Que entre esses fulanos, tem muitos que se dizem cristãos. Verdadeiros sem vergonhas, cafajestes, desonrando o nome de Deus. Serão atormentados no inferno. Deus diz, eu não posso fazer nada, porque a condição espiritual de vocês é uma miséria. Vocês não se examinam. Eu não vou ouvir as orações de vocês, porque vocês não prestam. Eu não estou dizendo que você não presta. Eu estou dizendo o que Deus diz. Quando nós deixamos de examinar a nossa condição espiritual, quando nós não somos verdadeiros com nós mesmos. E exigimos fidelidade de Deus, quando não somos fiéis a Ele. Exigimos um compromisso dEle, quando não somos comprometidos com Ele. Exigimos que Deus abra as portas do emprego, quando nem dizimistas e ofertantes somos. Roubamos a Deus o tempo todo. Chega uma hora que Deus fecha as portas. E faz muito bem. Seja para mim, para você e para qualquer um. Esse país teve uma grande chance de ser uma potência missionária. O Evangelho chegou aqui
há uns 30 anos atrás, e eu participei daquele período maravilhoso. Mas quando as multidões vinham e ofertavam, sabe o que os pastores fizeram? Tiraram os olhos da multidão e colocaram os olhos no dinheiro. Então agora nós temos esses filhotes satânicos andando por aí, filhos de Mamon, filhotes de Mamon, sucursais de Mamon, do templo mamônico. Mamon é o Deus da riqueza. Não é mamão que dá no pé, não. Aquilo é bom demais. Eu estou falando desses pilantras que vendem a fé, comercializam o evangelho e não se importam com a condição espiritual das pessoas. Se você não observar sua condição espiritual, se você não está observando, pode ser que Deus comece a recolher a mão de sua vida e a fechar os ouvidos para os seus gritos e clamores. Não é isso que você quer, nem o que eu quero. Porque quando Deus passa a não abençoar esse, aquele, imagine quantas outras pessoas vão sofrer as consequências. Os primeiros são os da sua própria casa. E depois aqueles que estão sob a tua influência. E você vai perceber que aqueles que um dia esperavam a tua queda, vão zombar de você. Você perde a dignidade, a credibilidade, e vai se afundando cada vez mais. Se nós sabemos que os nossos pecados, se nós sabemos que a nossa vida de indiferença nos separa de Deus, da sua presença, de um ser que quer estar entre nós, realizar coisas maravilhosas, mas não pode, porque nós somos indiferentes, porque achamos que podemos ser cristãos de qualquer jeito. O que nós devemos fazer? Examine a realidade da sua condição espiritual e responda: você está próximo ou longe de Deus? Às vezes eu ouço que algumas pessoas não gostam de estar aqui, porque elas não gostam de ouvir as coisas que eu falo. Mas eu não falo, eu não reparto minhas opiniões. Eu estou falando o que a Bíblia diz. E como eu gostaria que essas pessoas continuassem em nosso meio, para ouvir o que a Bíblia diz, porque haveria esperança para elas, haveria transformação, haveria cura. Mas a Bíblia fala mais alguma coisa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para nos tornar amigos de Deus. Porque Jesus veio para nos tornar amigos de Deus. Em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Tem gente dormindo, por isso que eu gritei. Versículos 10 e 11. Agora acorda para cuspir, irmão.
Em Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11, diz: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou os seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora somos amigos de Deus. É mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Como é que alguém se torna amigo de Deus? Somente sendo fiel a Cristo e ao seu Evangelho. Não tem outra saída. Algumas pessoas dizem assim: eu não sou um cristão muito assíduo, mas não sou inimigo de Deus, eu creio. Mas Deus não acredita em você. Esse é o problema. A sua fé não é verdadeira. Porque se você fosse verdadeiro, você era uma pessoa assídua na presença dele. Mas eu não vou à igreja só por causa disso? É também. Porque o próprio Senhor diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Você teria prazer em obedecer a Deus. Deus está nos chamando para sermos amigos dele por meio do quê? De nossa amizade com Cristo, de nossa vida de união com Cristo. Não basta você ter uma religião, não basta você ter só uma igreja, você precisa ter uma vida com Cristo, enraizada nele, disposto a obedecê-lo. Como que você obedece Cristo? Esperando que ele apareça de uma forma plasmática, como um fantasma? Não! Tudo que ele disse está aqui. Então, procure ser fiel a Jesus e ao seu Evangelho, a fim de ser amigo de Deus. Procure ser fiel a Jesus, a fim de ser amigo de Deus. Mas Jesus veio ainda. A Bíblia fala que Jesus veio para elucidar a todos nós sobre os resultados de uma vida de comunhão com Ele ou longe dele. No próprio livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz o quê? Podem ler comigo em voz alta? Só uma página. Vocês estão procurando na Bíblia, Romanos, vocês estão com o Romano aberto. Vamos lá. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui, algumas coisas. O que é salário? É o seu prêmio. Por algo que você faz. Você trabalha um mês e no fim do mês você recebe o seu prêmio, o seu salário. O que é pecado? Pecado não são apenas coisas imorais.
matar, roubar, destruir. Pecado é todo tipo de orgulho e egoísmo. E para esta condição, qual é o salário? E o que é morte? Afastamento de Deus. Se o dia que você morrer, você se afasta da vida que você tanto amou. E então você vai descobrir se vai se aproximar de Deus ou se vai se afastar eternamente dele. Ou você vive para ter comunhão com Cristo, ou você vive para satisfazer a si próprio. Essa é a nossa decisão. Você escolhe a si mesmo ou escolhe o Filho de Deus? Essa é a proposta dele. A Bíblia diz que a proposta de Deus é que você viva em comunhão, em união com Cristo, pois o salário dessa união é o quê? O quê? É a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna não é uma vida que vai acontecer só depois da morte, mas ela já age neste momento. Nós estamos aqui debaixo da vida eterna. Então, esforce-se para viver em comunhão com Jesus, a fim de receber a vida eterna. Esforce-se para viver em comunhão com Jesus, a fim de receber a vida eterna. Mas nós vamos continuar lendo pelo menos mais 2 textos antes de terminarmos. Por que Deus nos dá Jesus? Porque Jesus veio. O que a Bíblia fala da sua vinda? Jesus veio para nos trazer a proposta divina de reconciliação. Nós não éramos inimigos de Deus. Em Cristo podemos nos tornar seus amigos. Mas o que nos atrapalha para termos comunhão com Deus? Pecados. E o que é o pecado? Todo tipo de orgulho e egoísmo. Veja como o pecado age na vida do seu bebê. Tira o brinquedo da mão dele. Fala para ele comer na hora que ele quer brincar. Mas criança não entende. Então faça-o entender. Mas é maldade isso. Não tem nada de maldade, coisa nenhuma. Pare de mimar o seu filho. Porque se ele se afastar de Deus, Deus vai cobrar isso de você. Porque quando você não dedica o seu filho a Deus, que é a herança do Senhor, você está mostrando o quê? Orgulho e egoísmo. O filho é meu. Eu decido os caminhos dele. Deus nos dá a proposta da reconciliação. Vamos voltar para Colossenses.
capítulo 1. Efésios, Filipenses e Colossenses. Em Colossenses capítulo 1, versículos 19 ao 22. Eu falei que alguns iriam ler mais a Bíblia hoje do que leram a vida inteira. Colossenses capítulo 1. Agora vamos no versículo 19. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem o quê? Em si mesmo, a natureza completa de Deus. Então Jesus é Deus. Vai me aparecer um desses testemunhos de Jeová e Mormons dizendo, não, Jesus não é Deus. Quem é? O anjo Moroni? Vai me aparecer um maçom da vida dizendo, não, todos os caminhos levam a Deus. Não, não, Jesus é Deus, Ele é o único caminho. Você, maçom, vai para o inferno. Você é arrogante. Não, você é burro. Porque você lê a Bíblia e estuda e não leva a sério o que lê. Não venho mais nessa igreja. E eu não vou te ver mais no céu. Se você quer servir a Deus, você vê o custo que é. Nesse instante, lá no Oriente Médio, pessoas estão morrendo em nome de Jesus. E aqui você quer dividir sua vida com várias coisas. O caminho largo é um caminho de perdição. Mas andar com Cristo é um caminho estreito. E é este que o leva à salvação. Talvez você não goste de mim, mas falei a verdade para você. Não estou te enganando. Versículo 20 diz, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Olha a obra de reconciliação. Sabe o que a Bíblia diz? Haverá novos céus e nova terra. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Mas cadê a paz? Se Jesus trouxe a paz, por que a gente só vê guerra? Acontece que Jesus não está falando de cessar guerras. A paz aqui é uma paz com Deus. Onde você deixa de brigar com Deus e Deus deixa de rejeitar você. Existe um acordo. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Então o mal não está só no ato de fazer, mas no ato de pensar. E Paulo aprendeu muito bem isso com Jesus, quando Jesus disse, adultério não é ir para a cama só com uma mulher, mas é olhar para ela e desejá-la. Alguns homens aqui fecharam até os olhos, por quê? Vocês não querem olhar para mim? Você vê que esse espírito hoje está até nas mulheres. Antigamente, os homens ficavam excitados vendo revistinhas pornográficas, desenhadas.
Hoje as mulheres ficam excitadas vendo homens musculosos e bem dotados. Você vê que o mal, como ele vai se alastrando, vai tomando conta. Aquilo que dominava um, passa a dominar o outro. Aquilo que só estava dentro de um, passa a estar dentro do outro. É o que Jesus disse: nos últimos dias, o mal vai se alastrar. Há certas pessoas que estão lendo Bíblia, mas suas mentes são imundas. Há pessoas que vão participar de uma oração, mas suas mentes estão sujas, cheias de lixo. Dá corda para uma pessoa que está com lixo mental e você vai ver o que ele fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los na sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Porque Deus nos está trazendo para perto dele, para sermos dele. Porque Deus nos oferece a reconciliação para sermos dele. Porque no momento que você não é dele, de quem você é? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem não é de Deus é do maligno. Então, aceite a proposta de Deus. Aceite a proposta de reconciliação de Deus. E viva e desfrute da presença do Senhor na sua vida. Por que Jesus veio? De reconciliação. Mas Deus fala mais uma coisa para nós nesta noite. E é a última. Jesus veio para nos dar o Espírito Santo. Ou seja, para dar o Espírito Santo àqueles que creem no seu Evangelho. Creem na sua obra. Em Efésios, 2, 3 páginas para trás, capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios capítulo 1. 4, 5 páginas para trás, você já está lá. Diz assim, a partir do verso 13 até o 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória.
Quem ouve a mensagem do Evangelho e crê, Jesus coloca dentro dele o Espírito de Deus. Por que o Espírito de Deus foi colocado em nossas vidas? Os que cremos, os que creram. Para que estas pessoas sejam guiadas e assistidas pelo Espírito Santo em um mundo cruel, violento, malvado e incrédulo. Por que algumas pessoas estão vacilando? Porque estão permitindo que outras forças, sejam elas humanas ou demoníacas, retirem esse lacre. Mas então o Espírito que foi dado a uma pessoa pode se extinguir? Pode. O apóstolo Paulo diz: ouça todas as coisas e retenha o que é bom. Não despreze tudo o que você ouve, mas saiba reter o que é bom e jogar fora o que é mal. Dessa maneira vocês não vão apagar o Espírito. Significa o quê? Que o Espírito deve nos levar a considerar aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Ele. Mas quando o Espírito de Deus está apagado em nós, nós ouvimos todas as coisas e não consideramos nada, nós não queremos mais pensar. O cristianismo hoje está se tornando uma religião de gente preguiçosa. Que só quer saber do que Deus pode dar. Eu vou na igreja para Deus me dar isso, me dar aquilo. Você está enganado. Porque se você não acertar a sua vida, nem a sua oração, Deus está te dando. Quem te está te dando coisa é o diabo. Eu gosto daquela igreja porque tem dança, tem alegria. Mas não tem verdade. Eu queria ver alguém dançando, iluminando Jesus no deserto, com luzes estroboscópicas. Nenhum conjunto foi tocar para alegrar ele. Nenhum artista evangélico que cobra milhares e milhares de reais, que ficam ricos e não ajudam nem sua própria igreja. Só querem fazer shows agora em grandes teatros e arenas, como se fossem dono do mundo. Estão cometendo o mesmo erro que os pastores cometeram no passado. Deixaram de olhar para a glória de Deus e passaram a olhar para as riquezas terrenas. Tem um cantor que largou o cristianismo para cantar músicas seculares, que já quebra a cara. Entre os cristãos, ele ganhava de 2 a 4 milhões de reais por fim de semana. Ele estava numa igreja no interior, num trabalho muito grande, e ele foi convidado para cantar lá, e ele mandou todo mundo bater o pé no chão, e o templo começou a tremer. O bombeiro foi lá e disse: não façam isso, porque a estrutura do prédio não suporta isso. O conselho de um técnico, de um engenheiro, para não fazer aquilo. E ele foi lá e mandou o povo sapatear. O pastor voltou e disse: irmãos, por favor,
E ele foi lá de novo, mandou sapatear, o pastor falou, vai embora para tua casa. Acabou a reunião, vai embora. E o povo vaiou o pastor. Eles queriam ficar debaixo de escombros. Porque é isso que esse povo merece. Como esse sujeito indecente. E você sabe de quem eu estou falando. Pelos próprios vídeos dele no YouTube, já vejo que o bicho não presta. Aquilo não vale uma pitada de fumo. Não vale uma escarrada cheia de tuberculose. O Espírito Santo foi nos dado para glorificar Cristo. Portanto, meu irmão, celebre a presença do Espírito Santo na sua vida. Submeta-se a Ele. Tenha vontade de conhecer o Espírito de Deus. Então, vamos terminar. Encare o Natal com muita seriedade. Enquanto somos fortes e temos saúde, nós não damos muita importância ao dia da nossa morte. Vamos onde queremos e fazemos o que desejamos, sem prestar atenção que aquele dia está chegando. E quando fecharmos os olhos aqui, você vai ter que abri-los diante de Deus. Diante de Jesus, deste Jesus que nós estamos cantando para Ele. Colocamos flores aqui. Luz. Deste Jesus que as pessoas usam o nome dele para encherem shopping centers. Praticar glutonaria, bebedeira, deixar da noite em claro, no outro dia levantar o galo cantor. Tudo bem. A Bíblia nos mostra claramente a maneira que nós devemos andar para estarmos preparados para aquele grande dia. Porque aquele mesmo menino que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, Deus o tornou Senhor e juiz, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ele morreu em nosso lugar. E Deus aprovou o seu sacrifício, fazendo-o ressuscitar. Quando você morre para si mesmo e vive para Cristo, Deus vai aprovar a sua vida, fazendo com que você ressuscite no último dia. Jesus vai voltar. Eu estava conversando com uma pessoa que estuda os ETs. Então, uma entidade das Pleiades, ou de Alfa Centauro, de nome Bilu, disse a todos eles que se preparem para o ano de 2019, 18 e 19. É o que eles falam. Pode ser que não estejam errados mesmo. Do jeito que as coisas estão indo, pode ser que nós nem cheguemos a 2018. Você já imaginou você sair desta vida? Você está dormindo com sua mulher,
e ela desaparecer, ficará só camisola, calcinha, e você olha, bem, onde você está? Você vai no chuveiro, não está. Você vai na cozinha, não está. Você vai no jardim, não está. Você vai procurar o seu bebê, ele não está lá. Então você vai se lembrar pela sua consciência, não pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estará mais sobre a terra, de que você fracassou. E que nunca mais você vai ter uma chance de entrar na eternidade. Porque a oportunidade agora se voltou para outro povo. Você teve toda a chance do mundo para viver para Deus. Jesus disse: 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão dormindo na mesma cama, um será levado e o outro deixado. Se você olhar do lado agora aí, pode ser que uma dessas pessoas que você consiga enxergar não vai subir. Porque não está levando a sério. O que Deus está pedindo? Fanatismo? Não, seriedade. Ele não quer que você faça como aqueles funcionários de empresa. Ai, o chefe chegou. Ai, o chefe, agora o dia está mais lindo que o senhor chegou. O chefe vai olhar para esse camarada e dizer, isso não é digno de confiança. Você prova que ama a Deus quando faz o que Ele pede. E você ama a Deus fazendo o que Ele pede. Jesus veio para nos mostrar isso. Eu peço que vocês aceitem uma sugestão. Em relação às coisas visíveis do Natal. Quando você olhar para a árvore, ela está lá. Pense na cruz. Relacione a árvore de Natal com a cruz. Olhe para os presentes aos pés da árvore. Relacione-os aos dons que Deus dá. E ao mais precioso deles, o desejo de nos ter eternamente na vida eterna. Deus está te dando um presente e você pode estar jogando fora. Olhe para aquela árvore e veja as luzes piscando. Se a árvore representa a cruz, os presentes representam os presentes de Deus, os dons de Deus, as luzes representam algo que sai de alguma coisa que está naquela cruz. Jesus, a luz do mundo. Esta luz habita em você. Quando você olhar naquela mesa e observar os alimentos, relacione-os às provisões divinas que Deus tem dado à sua vida. Para alguns, Deus tem dado o necessário, para outros, mais do que isso. Isso não importa. O importa é que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Quando você olhar as pessoas ao redor,
lembre-se na família de Deus, no desejo de Deus que todas as pessoas estejam na presença dEle. Antes de você começar a beber, encher a cara, porte-se como um filho de Deus. Quando você se assentar para comer com as outras pessoas, lembre-se da eternidade, quando uma mesa será posta. E os filhos de Deus, a igreja, estará sentada ao redor daquela mesa. E de repente na cabeceira vem o Cordeiro de Deus. E ele diz: eu sou o Senhor, o marido, o esposo da igreja. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito os colocarei. Naquele dia, naquela ceia, não haverá mais aquele pãozinho para ser colocado na boca dos discípulos, porque não existe mais pecado. O que existe é celebração e aliança eterna. Com todas as distrações do Natal, nós precisamos intencionalmente manter Jesus como nosso foco principal. Portanto, peço que vocês façam o seguinte: abra sua Bíblia, não agora, no capítulo 1 de Lucas, e coloque junto com os presentes, para lembrar como Jesus nasceu. Se possível, leia alguns textos. Segundo, dedique alguns minutos para recordar sobre como Deus o salvou do mundo. Terceiro, agradeça a Jesus e louve o Senhor, tanto pelo quem Ele é, por quem Ele é, como por tudo que Ele pode fazer. Mesmo vivendo num país bagunçado como esse, debaixo de verdadeiras quadrilhas, onde os mais idiotas lá na frente verão que foram enganados. É incrível como aquele tal de Bun Lai disse na sua delação que em tal ano deu a um partido 6 milhões numa certa cidade chamada Santo André, e lá morreu alguém. Aí deu noutra data mais 6 milhões, 2 ou 6 milhões numa outra cidade que é Campinas, e naquela data morreu alguém. E ninguém é investigado. Pelo menos a família sagrada. É difícil, companheiro. É difícil. Que Deus nos dê a força, a capacidade para acreditarmos quem Ele é e que Ele pode nos sustentar. Portanto, em quinto lugar, seja agradecido a Jesus por tudo que Ele tem feito na sua vida durante todo este ano. Você chegou e vai passar. E em último lugar, não se esqueça de agradecer a Jesus por tê-lo escolhido para ser eternamente dele.
A minha esperança é que vocês tenham um Feliz Natal. E que Jesus seja sempre o foco da nossa verdadeira adoração. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tem eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração, és a minha herança